Ok, pessoal, bem-vindos à, à nossa continuação, né? A continuação da nossa aula sobre polígonos. E eu quero mostrar agora para vocês como se dá a soma dos ângulos de um polígono. Em um polígono, nós temos dois tipos de somas de ângulos: a soma dos ângulos externos e a soma dos ângulos internos desse polígono. Os ângulos externos, a soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360 graus. Não importa a quantidade de lados que esse polígono convexo possua. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Agora, em se tratando da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, aí nós temos uma equação que nos dá essa soma, tá? E depende da quantidade de lados que esse polígono possui, tá? Quanto mais lados, maior será a soma dos ângulos internos desse polígono. Então, a soma, né, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula, né, a seguinte regra matemática, equação matemática. Sn é igual a n menos 2, que multiplica 180. Nesse caso, nós temos que o n corresponde à quantidade de lados que o polígono convexo possui. Essa soma de ângulos nós iremos usar em algumas demonstrações quando nós formos trabalhar ladrilhamento, que nós formos encontrar os tipos de ladrilhamento, para encontrar a quantidade de polígonos regulares que circundam um vértice, né, na construção de um ladrilhamento. Então, a demonstração, você usa essa equação aqui, tá? Para encontrar, inclusive, a medida de um ângulo interno, né? Então, vamos lá. A demonstração, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Eu tenho uma figura, um polígono. Eu tenho um polígono convexo, né? Todos os ângulos internos são menores que 180 graus. Então, eu tenho um polígono de vértices A1, A2, A3, A4, A5, até um AN qualquer. São N vértices, são N lados, também são N ângulos. Então, se nós colocarmos dentro desse polígono um ponto P, né, internamente a esse polígono, um ponto P no interior do polígono, e desse ponto P nós traçarmos segmentos ligando o ponto P a todos os vértices do polígono, como acontece aqui, olha. O ponto P ligado ao vértice 1, ligado ao vértice 2, ao 3, ao 4, ao 5, ao 6, até o AN-1 e o AN. Se nós fizermos isso aqui, o que nós vamos encontrar aqui é N triângulos internos a esse polígono, tá? O triângulo de vértices P, A1, A2, de vértices P, A2, A3, de vértices P, A3, A4, P, A4, A5, A5, A6, até o P, AN-1, AN, tá? Aqui eu tenho N triângulos. Vocês devem lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Então, se eu tenho aqui N triângulos, a soma dos ângulos internos desses N triângulos vai ser igual a N, que é a quantidade de triângulos, vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo, tá? Então, a soma dos ângulos internos desses N triângulos aqui é N vezes 180. Tá bem aqui, ó, N vezes 180. Essa soma, eu quero que vocês observem o seguinte. Essa soma dos ângulos internos desse triângulo pode ser dado por esse produto
n vezes 180, ou pode ser dado por essa soma aqui, ó, 360 mais Sn. Deixa eu tentar explicar o que isso quer dizer. 360 mais Sn. Se eu pegar, presta atenção, a soma dos ângulos internos de todos esses triângulos aqui é exatamente a cada ângulo aqui, em cada vértice, no caso aqui o ângulo A1. O ângulo A1, ele faz parte de dois triângulos aqui. Ele está dividido em dois ângulos. Um ângulo está no triângulo à sua esquerda e o outro ângulo está no triângulo à sua direita. A mesma coisa acontece com o vértice A2, o vértice A3, o vértice A4, o A5, né, até o AN. Então, se eu pegar todos esses ângulos aqui do polígono, né, nos vértices A1, A2, enfim, todos eles, e somar com esses ângulos aqui que estão ao redor do ponto P, essa soma aqui me dá exatamente a soma dos ângulos internos de todos os triângulos. Mas quem é a soma dos ângulos A1 mais A2 mais A3 até mais o AN? Exatamente SN. SN, que é a soma dos ângulos internos desse polígono. E esse 360 é o quê? Se nós pegarmos todos os ângulos que estão em torno do ponto P, todos esses ângulos aqui formam uma circunferência aqui, ó, uma volta. Ou seja, todos eles juntos formam 360 graus. Então, basta pegar a soma dos ângulos internos do polígono, A1, A2 até o AN, mais os ângulos que estão em volta do ponto P, que somam 360. Então, aí é só pegar e igualar. Iguala n vezes 180, né? N vezes 180 é igual a 360 mais Sn. Resolvendo essa igualdade aqui, ó, nós encontramos Sn, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, é igual a n menos 2 vezes 180, tá? Então, essa é a equação matemática que nos dá a soma dos ângulos internos de um polígono de acordo com a quantidade de lados que esse polígono possui. Vamos para a soma dos ângulos externos. Nós sabemos que a soma dos ângulos externos, eu já falei, é sempre 360 graus. Sempre 360 graus. Mas por que, professor, que é 360 graus? Eu tenho aqui uma outra figura, e eu quero que vocês observem essa figura, tá? Num polígono convexo, sempre a soma de um ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente, né, o ângulo adjacente a ele, externamente, sempre será 180. Olha, como é que eu encontro um ângulo externo? Você prolonga um lado, eu tenho aqui o lado AN-A1, prolonga um lado, e esse ângulo aqui formado por um lado do polígono e o prolongamento do outro lado, esse ângulo β1 é um ângulo externo. Então, pegando esse ângulo externo β1 mais esse ângulo interno α1, eles formam um ângulo raso, um ângulo de meia volta, ou seja, eles dois juntos medem 180 graus. E isso vale para os ângulos que estão no vértice A1, que estão no vértice A2, A3, A4, A5, A6 até o AN. Então, se eu tenho N vértices nesse polígono, isso quer dizer que eu vou ter N somas igual a 180, né? Ou seja, a soma de todos os ângulos internos e externos, né? A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos corresponde a N vezes a quantidade de vértices que esse polígono possui. Porque em cada vértice aqui eu vou ter exatamente um ângulo interno e um ângulo externo medindo juntos 180 graus. Então é só fazer essa igualdade aqui, olha. A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a N vezes 180. Certo? Aqui, como eu quero encontrar a soma dos ângulos externos, eu mando o SN para o segundo membro, passa negativo. Então ficou SE igual a N vezes 180 menos SN. Mas quem é SN? SN é N menos 2 vezes 180, que é a soma dos ângulos internos, né?
Então, resolvendo essa equação aqui, nós temos que SE, que é a soma dos ângulos externos, é sempre igual a 360, não importando a quantidade de lados que esse polígono tenha. Ele pode ter 1 milhão de lados. A soma dos ângulos externos desse polígono sempre será igual a 360, tá? Então, vamos entrar numa parte do conteúdo. Nós vamos falar sobre ladrilhamento, tá? No entanto, eu quero expor uma parte do conteúdo aqui, falar um pouquinho sobre mosaico, porque o mosaico ele é exatamente a formação, né, são figuras formadas por figuras menores, né, figuras pequenas, que na sua maioria são figuras geométricas, né, que podem ser regulares na sua maioria ou não, tá? Então, o que é um mosaico? O mosaico é uma arte decorativa milenar, é bem antiga, tá? Que reúne pequenas peças para formar, aqui está de para formar, mas é para formar uma grande figura, tá? Do grego, o termo mosaico, mosein, significa, né, relativo às musas. Representam a colagem próxima, bem próxima mesmo, no caso do nosso estudo matemático, ele tem que ser um encaixe perfeito, né, para não ficar brechas e não haver superposição, né? Então, representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual, seja um desenho, seja uma figura, ou seja uma representação. Pode ser um desenho de uma pessoa, né, uma figura de um objeto, de algo na natureza, enfim. O mosaico pode ser qualquer coisa, tá? Desde que forme um efeito visual. E essa representação, né, de mosaicos, ele envolve o quê? Organização, em muitos casos também envolve combinação de cores, né, quando se quer, por exemplo, quando se quer ladrilhar um piso com ladrilhos de cores diferentes, dando um efeito visual mais atraente, né? Então você pode fazer combinação de cores. Pode-se usar materiais, figuras geométricas, né? E exige também uma alta criatividade e também paciência formar mosaicos. Até hoje, o mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado por diversos tipos de materiais e em formatos distintos. Nós podemos encontrar mosaicos feitos de pedaços de vidro, de plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras preciosas, mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos, ladrilhos, dentre outros materiais, né? Há vários materiais que se pode usar para formar um mosaico. Além de ser usado em peças de arte, tem sido muitas vezes associado à arquitetura e à decoração de ambientes interiores e exteriores, ambientes tanto interno como externamente. Se pode observar, por exemplo, na arquitetura antiga, não só na antiga, mas na atual também, mas eu quero remontar aqui a arquitetura antiga, pelo fato de ter surgido lá há séculos atrás, essa arte mosaica, né, monsiva. Por exemplo, na construção de castelos, quando se usavam pedras, né, usavam as pedras para se fazer pedras do mesmo formato, para se fazer empilhamentos, para se construir paredes, né, para construir muro, muralha, enfim. É um exemplo de mosaico usado na arquitetura, tá? Na antiguidade. A arte monsiva, pessoal, a aplicação da geometria plana, nós estamos trabalhando a aplicação da geometria plana em ladrilhamento, mas o campo de aplicação da geometria plana é muito vasto, né? Em especial também na engenharia. Você pode usar cálculos de geometria plana para encontrar, por exemplo, a altura de uma árvore ou a altura de um prédio, se baseando pelo ângulo de inclinação da sombra
formada pelo Sol em um determinado horário, o comprimento da sombra, né? Você pode medir a largura de um rio, tudo isso usando geometria plana. É um campo de aplicação muito vasto para a geometria plana, tá? Essa aplicação da geometria plana em ladrilhamentos, eu não sei se vocês já conhecem. Talvez vocês não tenham visto ainda. Porque desde que você começa a estudar geometria plana, lá no ensino fundamental, no 8º ano, salvo engano, quando você começa a ver as figuras geométricas, né, triângulos, quadrados, retângulos e outros mais, quando você começa a trabalhar, né, você já começa a ver ali algumas aplicações desse conteúdo matemático. Né? Você vai aprender a calcular a área, você vai aprender a encontrar ângulos, né? E aí você vai trabalhando essa aplicação. Depois você vai para o ensino médio, lá na parte que se trabalha a geometria também, você vai ver um pouco mais aprofundado do que o que se vê no ensino fundamental. E aí no ensino superior você vê um pouco mais, até chegar onde vocês estão hoje, que é numa pós-graduação. Acredito que vocês não tenham trabalhado a aplicação da geometria plana como nós iremos trabalhar aqui nesse curso de especialização, tá? Que é a aplicação da geometria plana para formar ladrilhos, né? Ladrilhamento, enfim. Mas só ressaltando, é vasto o campo de aplicação da geometria plana. E vocês podem trabalhar diversas aplicações da geometria plana com os alunos de vocês lá no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, tá bom? Então, a arte musiva, como é chamada, são chamados mosaicos, remonta a séculos e provavelmente surgiu com os mesopotâmicos no ano 3000 antes da nossa era cristã. Só que essa afirmação, né, quase afirmação, que não é uma afirmação, é provável, ela é contestável, né, é controvérsia, porque se há indícios de que no Ocidente os maias e astecas já conheciam essa arte, né, a arte musiva. Por isso não dá para se afirmar com precisão que de fato essa arte iniciou no ano 3000 a.C., né? Então, continuando aqui, eu quero mostrar para vocês aqui o mosaico que é considerado até hoje o mais antigo encontrado, né? O mais antigo que se foi encontrado até hoje, que é o estandarte de Ur. Esse estandarte de Ur, ele é um mosaico que foi encontrado em escavações realizadas em um cemitério real, né? Na Suméria, lá onde viviam os antigos mesopotâmicos. Essa aqui é uma imagem, né, desse estandarte de Ur. Você vê aqui a formação, você vê aqui nesse mosaico a ilustração, né, da vida que algumas pessoas levavam na época. Por exemplo, se você observar mais profundamente, só um detalhe, esse mosaico ele é um mosaico trapezoidal com 4 faces laterais e 2 superiores, uma superior e uma inferior, e as faces laterais, nas faces laterais estão ilustradas aí cenas da vida do cotidiano da época. Nós vemos aí, tem as cenas de guerra, as cenas de banquete real, ou oferenda a deuses, enfim. Era uma maneira que eles usavam para registrar a sua vida. É bem parecido com o que se encontra hoje nos sítios arqueológicos, por exemplo, na Serra da Capivara. Então, os romanos e outros povos mediterrâneos retratam pessoas e cenas naturais usando ladrilhos. Já os mouros são aqueles povos que se instalaram na região da Península Ibérica durante a Idade Média, tá? Os mouros e os árabes usavam figuras geométricas complexas e de maneira entrelaçadas, como nós podemos ver, eu vou mostrar mais à frente uma imagem, no complexo de Palácio de Granada, né, na Espanha, chamado de Alhambra. E esse complexo foi construído por volta entre os séculos 13 e 15, e hoje, né, foi declarado patrimônio da humanidade. Quem construiu esses palácios foram os mouros e cristãos da época, tá? Aqui eu tenho uma figura, aqui é um exemplo de um mosaico romano,
os romanos, eles retratavam cenas e pessoas, né, usando mosaicos. Agora, se você fizer uma observação aqui mais bem de perto, você vai ver que esse mosaico, ele é formado por pequenos ladrilhos, como se fossem pedras de calçamento em cores diferentes, formando essa imagem que se vê. Esse encaixe, essa disposição, né, desses ladrilhos, é o que nós, dessas figuras geométricas, né, que se parecem pedras coloridas, é o que na matemática chamamos de ladrilhamento, né, que é o uso de figuras geométricas. Nós podemos ver que as figuras usadas aqui são, na sua maioria, figuras quadriláteras, né? Então, essas figuras, pequenas figuras, juntas uma da outra, né, deixando praticamente um espaço quase nulo, formando essa figura, é o que nós chamamos, é a arte de ladrilhar, né? E aqui nós temos um exemplo desse ladrilhamento formando um mosaico romano. Aqui eu tenho uma outra figura que dá para ver mais. E de fato eram pedras, né? A imagem mostra que eram pedras aqui. Pedras coloridas formando esse mosaico. Isso aqui deve ser uma foto superior. Uma vista superior. Então aqui eu tenho figuras geométricas, né, formando a imagem de uma pessoa. O rosto de uma pessoa e algumas palavras aqui próximas, tá? Então é um exemplo de ladrilhamento, né, aplicado lá na antiguidade pelos povos romanos. E em 3 dimensões, nós temos aqui, por exemplo, o Palácio de Granada na Espanha. Esse palácio também é um exemplo de mosaico, tá? O empilhamento das peças, das pedras usadas, o material usado para construir ele, nos dá um exemplo de mosaico, né, de ladrilhamento, ok? Em 3 dimensões. Claro, o ladrilhamento em 3 dimensões não é o nosso foco, o alvo de estudo aqui, né? Mas nós vamos estudar aqui o ladrilhamento no plano euclidiano, né, em 2 dimensões. Pessoal, eu vou parar, né? Para essa semana nós vamos ter esses 2 materiais. E nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula, eu quero já iniciar o estudo sobre o uso de figuras de polígonos regulares para formar ladrilhos, né? Na arte de ladrilhar. Então nós temos, como foi proposto no nosso plano de ensino, nós temos aí um fórum para essa semana, e esse fórum vale nota para vocês, tá? Notas de peso 3, tá bom? Então a gente se vê por lá, pelo chat na plataforma, ok? Tchau a todos.